Boa tarde para todos. Prazer imenso estar aqui. Obrigado, Nicandro, pela oportunidade. Conceitualmente, todas as pessoas que nascem de mãe judia são, por esse fato, judeus. O nome da minha mãe de solteiro é Shemish Benoliel Elahá. Ela é judia, então, portanto, eu também sou judeu. Mas a minha mãe, à época, ela quebrou, de certa maneira, as tradições que existiam dentro da comunidade em que ela vivia, quando ela casou, já na década de 50, com um homem que não era judeu. Eu sou o quarto filho dessa relação entre ela e meu pai. Meu pai não era judeu, não é judeu, mas foi um homem profundamente apaixonado pelo estudo das religiões antigas. E isso contaminou a todos nós. Desde cedo a gente via ele estudando uma série de obras antigas, os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o Tripitaka, as obras de Hermes Trismegisto, tudo que caía na mão dele de religiões antigas, ele sempre tinha muito interesse em ler e compartilhar conosco. E dentro desse grande aprendizado que foi a convivência com ele, a gente foi tendo a oportunidade de conhecer sobre várias religiões diferentes, sobre vários aspectos, várias coisas interessantes. E aí, na medida que o tempo foi passando, a gente foi procurando juntos novos conhecimentos. E quando eu fui fazer faculdade, saí da minha terra, que era Macapá, fui para Belém estudar, eu conheci o Espiritismo. E ali, participando da Juventude Espírita, um dia eu tive a oportunidade de conhecer uma moça que chegou lá, uma árabe, totalmente com um rosto diferente, não era um rosto ocidental. E quando eu a vi, eu disse, meu Deus, será que ela é judia? Será que era árabe? Eu ficava em dúvida, é árabe ou é judia? Árabe é judia, deve ser judia, vai ser bom se ela for judia. Porque aí judia, eu sou judeu, vai ficar perfeito, porque judeu e judia vai ficar ótimo. Mas ela pode ser árabe, se for árabe vai ser péssimo, mas vamos lá, vamos mesmo assim. Aí eu cheguei nela e perguntei, você é judia? Ela me olhou e disse, não, eu sou árabe, libanês, sou do Líbano. Aí eu, que legal, aí fiquei pensando, meu Deus. Aí depois de um tempo eu fui descobrir que na verdade, apesar dela ser libanesa, na verdade ela não era libanesa, os pais dela que tinham ascendência libanesa, ela era filha de libanês com a mãe que era de descendência espanhola. Preocupado que se o pai dela conhecesse a minha origem ia dar maior confusão, mas para minha sorte o pai dela já não vivia mais com ela, então ficou tudo ótimo, aí nós começamos a namorar. Só que aconteceu uma coisa interessante. Na medida que a gente foi se conhecendo, ela foi contando da história dela. E o pai dela era libanês, tinha migrado para o Brasil, casado com a mãe dela. Durante a infância dela, tinha ido um tempo para o Líbano, vivido lá entre os tios, os primos, os avós, e convivido com vários primos que ela tinha. E ela sempre falava de dois em particular. Um era Ali, um dos primos que ela tinha, um louro, e um outro primo que ela também tinha, chamado Mahmoud, que era criado pelo avô dela. Mas aí, depois voltaram para o Brasil, os pais se separaram, e ela ficou só com a mãe, e o pai, depois que se separou, perdeu o contato com eles. E assim, nós casamos, mas havia uma coisa muito estranha. Ela sentia muita saudade do pai, muito. O dia dos pais era um dia péssimo. Frequentemente, ela caía numa tristeza, porque ela queria saber do pai. Passaram-se 10 anos, 20 anos e aquilo não passava. Ela sempre preocupada. Eu queria saber do meu pai, se ele está vivo, se ele não está vivo, o que aconteceu com ele, por onde ele anda. Eu queria saber do meu pai. E nada disso era oferecido para nós. E a gente procurava, eu tentava através dos amigos que eu tinha, Polícia Federal, ver se alguém localizava, dava o nome do pai dela, nada dava certo. E os anos foram se passando, 25, 30 anos desse jeito, e de vez em quando ela caía numa tristeza, porque não sabia onde estava o pai. E num dado dia,
eu estava programado para, inclusive, falar no Centro Espírita nesse dia, fazer uma palestra. E ela estava em casa, ela disse, eu estou muito triste, estou com muita saudade do meu pai hoje. Aí ela sentou na cama, eu disse, olha, eu vou para o centro, faço a palestra e já volto. Eu já volto para a gente conversar. Fui para o centro fazer a palestra. Quando eu cheguei para fazer a palestra, que eu olho, meu Deus, estava sentado na plateia o presidente da Associação Libanesa de Rondônia. Eu digo, meu Deus, esse cara aqui vai me dar trabalho. Porque ele, de repente, não conhece de espiritismo, eu vou falar um monte de coisa aí, ele vai questionar, vai ser horrível. Aí eu fui na área onde ficava a moça que tomava conta da livraria, e disse, espera, eu estou preocupado, porque eu tenho um assunto para falar, mas o presidente da Associação Libanesa está aí, e eu vou falar, e será que não vai criar problema? Ele tem outras formas de ver. E ela disse, não, pode falar, é meu pai, pode falar. Aí eu, tudo bem. Fui, fiz a palestra, quando eu fui saindo, uma coisa curiosa, quando eu passei por ele estava na primeira cadeira do meio do salão, quando eu passei, ele me puxou pelo braço e colocou na minha mão um objeto. Aí eu perguntei, o que é isso? Aí disse, isso aqui é um masbarrá. Aí o que é isso? Isso parece um terço que os árabes usam para ficar passando na mão, como se fosse um passatempo. Muito obrigado, minha mulher vai gostar disso, que ela é descendente de libaneses, isso vai ser bom. Cheguei em casa, disse para ela, olha, fiz a palestra e uma pessoa lá me deu esse objeto. Aí, quando ela pegou o objeto, ela começou a chorar. Chorou. Que isso? Que foi que houve? Ela disse, isso era o que o meu avô e meu pai usavam em casa. E eu pedi hoje que se eu pudesse ter que ir atrás do meu pai, que Deus me mandasse um sinal que eu deveria ir atrás dele. E você me chega em casa com isso na mão? Aí eu fiquei impressionado, procurei pela Vanessa, que era a filha do presidente da associação, e aí ele soube da história e nos chamou na casa dele. Fomos lá, na casa do Micael, da Gráfica Imediata. Chegamos na casa do Micael ouviu a conversa e disse, em 10 dias eu acho seu pai. Eu digo, não, faço isso não. Tem 30 anos que 10 dias eu acho seu pai. Não faz isso não, que tu vai criar uma expectativa na moça. Ela vive por conta disso. 10 dias eu vou achar seu pai. Aí ficamos por ali. Lá fomos para casa. Uma semana depois ele ligou. Venha você e sua mulher, eu tenho notícias. Aí peguei a Sâmia, levei lá. Chegamos na casa dele, ele disse, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Dá logo as 2 de uma vez, uma na outra, já logo. Aí ele disse, seu pai está morto, está enterrado em Foz do Iguaçu. Mas você tem no Líbano seu irmão, chamado Mahmoud, que se apresentava como seu primo, que está esperando para conhecer você. O pai dela, antes de vir do Líbano para o Brasil, era casado no Líbano com uma outra mulher. Deixou a mulher grávida, veio para o Brasil, casou com a mãe dela e nunca contou que era casado lá. Quando eles foram para o Líbano, quando ela era criança, ele criou uma história de que o menino era sobrinho, mas o menino era o filho mais velho, o irmão mais velho dela. E nós então decidimos que a gente ia atrás dessa história. Só que a família dele não era simplesmente libanesa. Nós descobrimos que eu tinha casado com uma muçulmana xiita. A família dela era xiita. Então eu, judeu de um lado, e ela, muçulmana xiita do outro. Se eu entrar lá, eu estou morto. Eu estou morto. Mas eu vou. Tirei a minha medalha de judeu, minha medalhinha, deixei com meu sobrinho, que à época morava aqui. Segura para mim, se eu voltar vivo, eu pego. Aí mudei meu nome, porque todo mundo só me chama pelo meu sobrenome. Aí minha mulher teve que aprender a me chamar de Jorge, porque ela também só me chama de Elahá, para não citar o nome judeu lá. E é uma série de coisas. Não que eu tenha
fé judaica, mas até por tradição a gente acaba se acostumando. Então, quando chega assim na mesa, que a mesa está posta, é comum eu olhar para a mesa posta e dizer: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hakol minei mezanot. Bendito seja o Senhor que nos deu todas as coisas para que nos alimentássemos delas. Mas aí, quando chegamos no Líbano, a gente tinha que ir, minha mulher dizia: pelo amor de Deus, quando você vê a mesa, não fale nada. Não fale nada, não, se eu falar isso eu vou me denunciar. Então fui, aí marcamos a passagem, Micael disse: eu vou acompanhar vocês. E o nosso amigo que tinha achado o irmão dela, foi conosco para o Líbano. Nós viajamos ao Líbano para poder participar nessa festa com o irmão dela. E aí o que soubemos? Que enquanto ela estava procurando pelo pai do lado de cá, o irmão dela estava do lado de lá preocupado em achá-la. Desde que eles tinham saído do Líbano, ele procurava por ela. E dentro do islamismo existe uma festa chamada Ashura. Em árabe, Ashra é 10. A festa da Ashura são 10 dias de oração. E o 10º dia, que é o dia efetivo da Ashura, é o dia das rezas mais fortes, em que você pede o impossível para que aconteça. E quando Micael ligou para a casa dele, para saber se era lá que eles moravam, localizando o parente da minha esposa no Líbano, era exatamente o dia da Ashura. Micael tinha ligado para a irmã dele fez uma busca no Líbano e pelo nome da família localizou a região e em menos de 10 dias realmente encontrou a família dele. Era o dia da Ashura. E quando Micael colocou minha esposa para conversar com o irmão dela pelo telefone, ninguém falou quase nada. Eles só choravam. Ele chorava em árabe de lá e ela chorava em português daqui. Ninguém se entendia. Micael no meio tentando traduzir, mas ele dizia: choro daqui, agora choro de lá. Então, difícil, mas foi assim muito emocionante. Nós fizemos as malas e fomos para o Líbano. Micael foi o nosso cicerone para nos fazer chegar até a casa do meu cunhado. Foram dias excepcionais. Nós ficamos 12 dias no Líbano, mas foram 12 dias inesquecíveis. Porque a gente pôde ver a história pelo outro lado. Porque eu sempre ouvi a história contada pelo lado judeu. E eu pude ouvir a história contada pelo lado muçulmano. E dentro do lado muçulmano, pelo lado dos xiitas. E eu fiquei entre os xiitas no ninho do Hezbollah. Morando entre eles e conhecendo como eles entendiam Israel, como é que eles viam as coisas, como as coisas funcionavam pelo outro lado. Foram 12 meses, 12 dias de imersão em islamismo, estudando a história deles, fazendo um esforço danado para me comunicar. E alguns falavam francês, outros falavam inglês, alguns espanhol. Tinham pessoas que vinham, que falavam português, que vinham, era uma benção quando vinha, que a gente conversava melhor. Recebemos uma visita de um companheiro que falava português, contando que viveu no Brasil. Vivi no Brasil tantos anos, vivi no Uruguai tantos anos, depois vim em tal local tantos anos, já vi um monte de lugar. Na verdade, eu gosto de todo lugar do mundo. Eu me dou bem com todo o povo do mundo. Quer dizer, todo povo não. Tem um povo que eu não me dou bem. Ai, meu Deus. Judeu, nenhum presta, nenhum presta. Mas pode ser que tenha, não há exceção. Então não tem exceção. Era muito, a leitura que eles fazem é uma leitura extremamente dura. Israel também não colabora para uma leitura mais doce. É muito difícil, de parte a parte as coisas que acontecem, mas é impressionante o lirismo com que eles têm. Eu visitei uma família e quando você entra na casa, ele pegou na minha mão, ele não largou mais a minha mão, fiquei de mão dada com ele o tempo todo. Eu não podia olhar para nada, tudo que eu olhava, ele dizia: é seu. Não podia olhar, eu trouxe um monte de coisa da casa dele, porque eu estava de olho fechado, porque eu olhava para uma coisa e dizia: você gostou? Disse: bonito, é seu, leve, é seu. Tudo que eu via, ele me deu vários objetos, eu agoniado, já queria ir embora da visita, porque, coitado dele. E assim, é uma visão extremamente diferente de tudo. E a gente vai lendo a história pelo outro lado. O outro primo da minha esposa, o louro, o Ali,
anda com a perna dura, que pegou uma bala do exército israelense no joelho, nunca mais mexeu. Todos são traumatizados com a história da guerra. O Líbano não tem avião. Todos os dias o exército israelense sobrevoa a fronteira do Líbano para ver se estão fazendo alguma coisa para invadir o país e volta. Avião, em árabe, é tayara. Então, quando as crianças fazem travessura, eles dizem, olha o tayara, ó tayara. E as crianças correm com medo, porque para eles avião é sinônimo de violência, é sinônimo de dor, de guerra, de sangue. Então é uma história muito dolorosa, mas por trás dessa história toda dolorosa, uma coisa muito bonita que é a capacidade de recepção que eles têm, a maneira como eles se dedicam a receber as pessoas que chegam, a alegria de ter as pessoas perto deles. E ali naquele período de convivência, eu vivi tantas experiências interessantes. Logo no primeiro dia que eu cheguei, o meu cunhado disse, vamos para a loja. E nós fomos à loja dele, que é de material de construção. Então é uma loja, e aqui tem uma calçada, mais ou menos da largura desse auditório, cheia de objetos. Vaso sanitário, pia, azulejo, tem tudo na calçada. Quando chegou a hora de fechar a loja, ele disse, vamos para casa? Vamos. E aí quando começamos a querer fechar a porta, eu disse, e esse material aí que vai ficar aí na loja? Não, isso aí vai ficar aí, não tem problema não, vamos fechar. Aí eu fiquei, mas e se passar alguém roubar isso aí? Disse, não, ninguém rouba não, isso aí ninguém vai levar não, pode deixar que ninguém leva não. Aí fiquei assim, aí eu insisti, disse, tá, mas e se vier alguém e levar? Ele parou, me olhou e disse, mas por que ele levaria se não é dele? Aí eu, realmente. Aí nós fechamos a loja e no dia seguinte estava tudo lá. É uma cultura completamente diferente da nossa, aonde eu tinha tanto medo de chegar lá e não sabia o que eu ia comer, como é que era a casa, se eu ia dormir num buraco, se eu ia dormir... Não, eu vivi numa sociedade em tudo semelhante à nossa, alimentação árabe, lógico, maravilhosa, tudo de melhor. Foram experiências incríveis, incríveis. Infelizmente, é um país dividido sobre si mesmo. Porque apesar de ser tão pequeno, o sul do Líbano é muçulmano, mas o norte é cristão. Então eles não se juntam. Nós brasileiros temos dificuldade de entender isso. Depois de alguns dias, o Micael veio nos buscar para um casamento no norte. Meu cunhado disse, eu levo vocês até o meio do país, que é Beirute. Lá o Micael vem com um carro, pega vocês em Beirute e leva para o norte. Porque um carro muçulmano não entra na área cristã. E ele com um carro cristão não vai entrar na área muçulmana. Só em Beirute, para que a gente possa fazer a troca do carro. E assim era feito. Nós saíamos do sul num carro, trocávamos de carro no meio do país, para subir para o outro lado, porque as religiões são diferentes. Então foram tantos aprendizados nesse período, foram tantas coisas maravilhosas que a gente aprendeu. Mas o mais impressionante de tudo foi que minha mulher curou. Depois dessa experiência, as coisas se acalmaram. Nós visitamos Foz do Iguaçu, vimos a sepultura do pai dela, construímos a sepultura. Mantemos até hoje contato com a família dela no Líbano. E aquela ferida que estava aberta, ela finalmente fechou. Então, das muitas experiências extraordinárias que eu trago na vida, esses talvez tenham sido os meus 12 dias mais fantásticos, por tudo aquilo que eu aprendi, por tudo aquilo que eu pude viver. E eu tirei dessa experiência 3 grandes lições. A primeira delas é o valor de um pai na vida de um filho. São 30 anos e ela não conseguiu esquecer dele. Às vezes a gente não dá valor para o que significa você estar perto de um filho seu. Os dias se passam tão ligeiro, a gente nem tem noção do que está acontecendo. Mas, na verdade, quando a gente observa as coisas pela ótica diferente e vê a consequência que tem, a gente percebe os ecos que isso vão fazer na nossa vida pelos próximos anos. Essa foi a minha primeira grande lição. A minha segunda grande lição foi descobrir o valor da amizade. O Micael foi de uma importância tão grande, eu não tenho como
pagar a Ele, nada que eu faça vai conseguir pagar a gratidão que eu tenho a Ele pela oportunidade que Ele deu de resolver esse nó de tantos anos da vida dela. Então, eu terei uma gratidão eterna por Ele, por aquilo que Ele fez. Talvez para Ele tenha sido um ato tão simples. Uma simples semana, 2 telefonemas, encontrar uma pessoa. Mas essa simples questão, esses simples telefonemas foram extremamente significantes na vida dela. E a terceira grande lição que eu tirei de tudo isso é a grandeza da vida, que faz com que a gente descubra que nós todos somos tão iguais, tão irmãos, tão semelhantes, tão idênticos em tudo. Nós nos dividimos tanto entre cristãos e muçulmanos, entre árabes e judeus, mas quando você ultrapassa essas fronteiras e convive do outro lado, você descobre que existe amor, existe afeto, existe tudo aquilo que você gostaria que a sua civilização fosse, o outro também é. Não existe essa distância de bem e de mal, de erro e de acerto, de certo e de errado, que todos nós, na verdade, somos irmãos, estamos todos do mesmo lado. E na síntese de todas essas coisas, depois de tudo isso que eu vivi, eu hoje não sei mais se eu sou o mais judeu dos árabes ou se eu sou o mais árabe dos judeus. Muito obrigado. Thank you.